Bom dia para você que está comigo, amigo da Gol TV. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado nesse domingo. Primeiramente, desejar para você aí, para sua mãe, para sua avó, para sua esposa, feliz Dia das Mães, que possa ser um domingo extremamente abençoado e um domingo de vitórias para o seu clube do coração. Vitória tem jogo complicado, jogo difícil contra a equipe do Vasco da Gama. O Bahia pode se tornar líder isolado do Campeonato Brasileiro nessa rodada. E vou falar também sobre a vitória do Flamengo. O Bruno Spindel abriu o jogo e falou se a favor ou contra a paralisação do campeonato devido aos problemas que estão acontecendo no sul do país. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda pra caramba a gente, ajuda demais o nosso crescimento, tá bom? Vamos às informações, vamos começar falando sobre o tricolor baiano que tá dando o que falar no cenário nacional. Se tinha gente que escondia ali o Bahia debaixo do tapete, agora está sendo obrigado a falar. O que me empolga, o que me deixa feliz, é que aqui na Gol TV, desde lá de trás, a gente acreditou no projeto, a gente sempre acreditou de que em algum momento esse projeto iria dar certo e o Bahia efetivamente ele seria notícia. Então a gente está desde lá de trás, está trabalhando em trazer as notícias do tricolor, deixar a torcida do Bahia bem informada, assim como a do Vitória, assim como a do Flamengo, dentre outras equipes. Diferentemente de outros canais, né, que só fala daquilo que dá, que para eles, né, dá audiência, que é no eixo, não. Outras equipes fora do eixo Rio-São Paulo também são grandiosas e também dão muito retorno de visualizações, porque assim como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco, no Nordeste, Fortaleza, Bahia, Vitória, Ceará, tem torcidas imensas e tem torcidas também apaixonadas que querem ficar e querem ser bem informados. Tá bom? Vamos falar sobre o tricolor baiano que tem um jogo extremamente importante hoje contra a equipe do Bragantino. Então, o treino comandado aí pelo Rogério Ceni na manhã de sábado foi o último do Bahia antes da partida contra o Bragantino, marcada para hoje, às 18h30 na Arena Fonte Nova. O treinador teve a semana livre para fazer a preparação e usou o sábado para comandar o treino tático e fazer ajuste no posicionamento, principalmente na parte defensiva. O Bahia não divulgou novos problemas físicos e isso é muito importante, porque isso mostra que, apesar da sequência pesada que o Bahia teve do Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, início do Campeonato Brasileiro, o Bahia não tem perdido muitos atletas com contusões, tá bom? Os únicos desfalques para o jogo contra o Botafogo, né, deve ser o lateral esquerdo Rian, os únicos desfalques para o jogo contra o Bragantino deve ser o lateral esquerdo Rian e o volante Acevedo, que seguem em recuperação de lesão. O Rian, inclusive, foi para o campo nesse sábado e deu continuidade ao processo de transição, tá bom? Em relação ao time titular, podemos ter uma novidade, que pode ser o retorno do Vitor Cuesta, que nas últimas partidas foi relacionado, mas ficou como opção no banco. Eu acho que o Canu, né, estava jogando muito bem com o Gabriel Xavier. Enfim, a volta do Vitor Cuesta, para mim, é um risco, principalmente contra essa equipe do Bragantino, que na minha opinião, é um time muito rápido, né? E o Vitor Cuesta tem muita experiência, mas ao longo dos anos vem se tornando um zagueiro lento. Enfim, mas é um jogo de experiência também, né? E a experiência do Vitor Cuesta pode ajudar bastante a equipe do Bahia nesse triunfo contra a equipe do Bragantino. O provável time titular tricolor é Marcos Felipe, Santiago Arias. O que joga o Arias é sacanagem. O que joga o Arias é brincadeira. Hoje, meus amigos, o Bahia tem os dois melhores laterais direitos do país. E o Arias joga muita bola. Então o Bahia deve vir a campo com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu ou Cuesta, ainda tem essa dúvida, né? E Luciano Juba, que vai se consolidando ali mesmo improvisado, mas vai se consolidando como lateral esquerdo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o Iago Borducci, que já se despediu do seu time e está a caminho aí do tricolor. Então na lateral esquerda, Luciano Juba, no meio campo, olha que meio campo, hein? Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, e lá na frente Tassiano e Everaldo, tá bom? O encontro entre Bahia e Bragantino é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro,
competição que tem o Tricolor na vice-liderança, agora não mais com a vitória do Flamengo ontem, o Tricolor acabou caindo para a terceira colocação, com os mesmos 10 pontos do então, né, que era líder o Atlético Mineiro, agora o líder é o rubro-negro carioca. O rival do esquadrão nesse domingo, o Massa Bruta, ele é o quinto colocado com 1 ponto a menos, tá bom? Então o Bragantino também está brigando aí no alto da tabela. O Luciano Juba tem crescido, né? Ele tem muita confiança do treinador Rogério Ceni, mesmo não sendo a posição dele, ele está quebrando muito o galho, ele tem crescido na lateral esquerda, porém o Iago Borducci já está a caminho da equipe do Bahia, o lateral de 27 anos, que defendeu o Augsburg, a equipe lá da Alemanha, por quase 5 anos, tá bom? Ele que está a caminho do Bahia, ele viveu os seus últimos dias como jogador do Augsburg, lá da Alemanha. Na noite de sexta-feira, o lateral esquerdo foi homenageado antes da derrota para o Stuttgart, na despedida dele diante do torcedor. O jogador de 27 anos defende o clube alemão desde 2019 e tem pré-contrato assinado para poder atuar pelo tricolor baiano a partir de 1º de julho. Iago chegou ao Augsburg em setembro de 19. Desde então foram 106 jogos com 5 gols e 13 assistências pelo clube alemão. Ele deixa a equipe em fim de contrato, mas antes de voltar ao Brasil, ainda tem um compromisso pela frente. Vai visitar o Bayer Leverkusen, campeão antecipado na última rodada do campeonato alemão. Então ele pelo Augsburg, né, o Iago pelo Augsburg tem 106 jogos, 5 gols e 13 assistências. O Augsburg de Iago Borducci chega na rodada final na 10ª posição do campeonato. O time já não tem chance de conseguir uma vaga em competições europeias, mas também está seguro em relação a rebaixamento. Essa foi a realidade do clube durante a passagem do lateral por lá. Desde 2019 ele disputou apenas partidas do campeonato alemão e da Copa Nacional. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube alemão publicou fotos em homenagem ao jogador e deixou recado para o atleta brasileiro, botando o seguinte: 5 anos após essa temporada, Iago retorna ao Brasil. Obrigado pelos numerosos quilômetros em alta velocidade à esquerda. Desejamos a você e sua família apenas o melhor para o futuro. Belíssima mensagem. Sabe o que isso mostra? O tamanho da contratação da equipe do Bahia. É um jogador de 27 anos, vindo da Alemanha, e está saindo de lá, e o clube alemão está sentindo essa saída, não está se livrando dele, está sentindo essa saída. E é um jogador de 27 anos, tem muita lenha ainda para queimar. E meus amigos, essa frase aqui que foi dita pelo Augsburg, lá nas redes sociais dele, que eu vou repetir aqui para vocês, ó. Após essa temporada, Iago retorna ao Brasil, obrigado pelos numerosos quilômetros em alta velocidade à esquerda. A característica dele é essa, alta velocidade. É um jogador de alta velocidade. Então, se você é lateral direito e vai enfrentar o Iago Borducci com a camisa do Bahia, meus amigos, tome cuidado, porque efetivamente ele é um jogador muito rápido, fisicamente ele é bem rápido. E imagina, lado direito, Arias, lado esquerdo, o Iago, o Bahia vai ter uma linha defensiva extremamente forte, principalmente no que tange aos dois laterais, tanto o direito quanto também o lateral esquerdo. Vamos continuar da Bahia, vamos falar do Vitória, que agora tem um jogo extremamente difícil contra a equipe do Vasco da Gama. O Vitória está pronto para enfrentar o Vasco na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preparação para a partida foi encerrada na manhã de sábado com um treino comandado pelo técnico Léo Condé na Toca do Leão. O treinador orientou um coletivo tático e fez um reforço nas jogadas de bola parada com os titulares. O Vitória vem tomando muitos gols de bola parada, né? Ou de falta ou de escanteio. Léo Condé não vai contar com o zagueiro Wagner Leonardo suspenso e já definiu quem será o substituto, será o canhoto Reinaldo. Mas o treinador deve fazer outras mudanças no time titular, inclusive de esquema. A tendência é que ele abra a mão da linha de 5 defensores e volte a jogar num 4-3-3 com 3 meio-campistas de marcação. Para isso, ele conta com o retorno de Rodrigo Andrade, que voltou a treinar com bola durante a semana. Outro que pode voltar ao time titular é o zagueiro Camutanga. A última mudança, né, seria a entrada de o Wellen Lepo no lugar do Zeca, que vive má fase na lateral direita. William Lepo, né? William Lepo, do Lepo, né? Lá da Bahia tem do Lepo. No lugar do Zeca, que é um baita lateral, mas não vive
um bom momento na equipe do Vitória. O provável time do Vitória que deve entrar em campo deve ser Lucas Arcanjo, Zeca ou William Lepo, o Bruno Vini ou Camutanga, Reinaldo e PK, William Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade, Mateuzinho, que joga demais, Osvaldo e o Janderson. Vale lembrar que o Wagner Leonardo está suspenso. O Vitória tem outros desfalques por lesão, tá? Que é o Everaldo, o Felipe Vieira e também o Raul Cáceres. A partida contra o Vasco está marcada para hoje, nesse domingo, 18h30, em São Januário. O encontro é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e reúne duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Então, para o Vitória, meu amigo, é um jogo importante, é um jogo de 6 pontos, tá bom? Vamos falar sobre o Flamengo, que venceu o Corinthians, mas não vamos falar sobre o jogo, não. Vamos falar sobre o posicionamento do dirigente Bruno Spindel sobre a possível paralisação do campeonato. O Flamengo se posicionou favorável à continuidade do Brasileirão. Desde que o Rio Grande do Sul foi afetado aí pelas fortes chuvas, o governo federal e a CBF e os clubes debatem uma eventual paralisação. Afinal, o Grêmio, Internacional e Juventude estão impedidos de treinar e também jogar. Depois da vitória de ontem sobre o Corinthians, no Maracanã, né, o diretor executivo Bruno Spindel deu entrevista coletiva ao lado do técnico Tite. O dirigente afirmou entender que é possível ajudar mais os clubes gaúchos e as vítimas com a manutenção do campeonato. Abre aspas aí para o Bruno Spindel, ó. A gente entende que, continuando a trabalhar, exercendo atividades, podemos ajudar mais ainda do que ficar parado, resumiu aí o Bruno Spindel. Até o momento, foram 136 pessoas que perderam suas vidas no Rio Grande do Sul, meus amigos, e milhares estão desabrigados ainda, né? Os estádios e os centros de treinamento do Grêmio e também do Inter estão totalmente alagados. Os 3 clubes gaúchos solicitaram adiamento das 3 rodadas da competição. Atualmente, os jogos do trio estão suspensos até o final de maio e a CBF pediu a opinião de todos os clubes. O Flamengo, assim como outros clubes, realizou uma série de ações para arrecadar dinheiros e doações às vítimas gaúchas e também colocou a sua estrutura à disposição para os clubes treinarem. Perguntado sobre o assunto, na zona mista, o Marcos Braz afirmou que é o presidente Rodolfo Landim que trata do tema com a CBF, tá bom? Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente. Hoje é dia de Bahia, hoje é dia de Vitória e Vasco da Gama. O Vitória buscando sair da zona de rebaixamento e o Bahia querendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Aqui nesse vídeo nós falamos sobre Bahia e Bragantino, as prováveis escalações. Falamos também da chegada do lateral esquerdo Iago Borducci, novo reforço do Bahia. Provável escalação do Vitória e o posicionamento oficial do Flamengo sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro devido às fortes chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Deixa o seu like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, um forte abraço para você.